que é onde eu tenho deixado as aulas, né, que a gente realiza. Eu tentei fazer de outra forma, mas não deu muito certo. Então, as aulas estão ficando no YouTube. Eu vou fazer o upload dela, e aí depois eu mando para vocês o link pelo Moodle, tá? Então, hoje, pessoal, a gente vai começar a nossa revisão pelo início do nosso conteúdo. Então, o que nós trabalhamos no nosso primeiro bimestre dessa disciplina, né? Vocês conheceram um pouco do que é a psicologia, da psicologia enquanto ciência, e um pouquinho da história da construção dessa ciência, ou seja, quais foram as necessidades humanas, né? Em quais momentos históricos as necessidades humanas. Porque eu não estou projetando ainda, Ronaldo. É que como se eu fico lá na tela eu não vejo o chat, então, a hora que eu começar a usar os slides, eu volto para lá, tá? Então, a história da psicologia, como a história de qualquer ciência, ela tem relação com as necessidades humanas, ou seja, o momento histórico específico que a humanidade vivia e as necessidades que ela passa a apresentar, e a partir disso, dessas necessidades, novos conhecimentos são desenvolvidos. Então, a psicologia, ela se inicia lá entre os gregos, justamente pela necessidade de refletir. Deixa eu silenciar aqui meu WhatsApp, porque senão fica fazendo barulho. Essa necessidade de refletir que os gregos tiveram inicialmente, e aí, a partir disso, construir algumas teorias sobre os fenômenos humanos e naturais, tanto que todas as ciências têm como base lá, de início, né, a maioria delas, os conhecimentos produzidos pelos gregos. E, a partir disso, a psicologia ainda não existia lá enquanto ciência, mas esse conhecimento vai se ampliando até que uma ciência pode ser construída. E aí a gente vai fazer, então, uma revisão hoje, principalmente, do que é a psicologia, por que a psicologia é uma ciência, o que caracteriza a psicologia como ciência, e principalmente o que a diferencia. Pode perguntar, Fernanda. Professora, eu não sei se é só para mim, mas a tela de apresentação tá preta, não tá aparecendo os slides. O Ronaldo acabou de fazer esse comentário e eu disse que se eu vou lá para os slides, eu não consigo ver o chat. Então, eu estou introduzindo aqui, quando eu aumentar aqui a tela, projetar a tela dos slides, vocês vão conseguir ver, tá? É só uma introduçãozinha que eu estou fazendo, que inclusive eu não sei mais o que eu estava falando. O que a gente vai trabalhar nessa aula de revisão, né? Era isso que eu estava falando. Então, é entender a psicologia enquanto ciência, o que caracteriza essa ciência em termos de objeto de investigação, de métodos, e também o que a diferencia de outras ciências, como, por exemplo, as ciências naturais, tá? Que são aquelas ciências voltadas para os fenômenos da natureza. Então, a psicologia está voltada para um fenômeno humano, né, que é a dimensão psicológica humana. E isso tem implicações no modo como essa ciência foi construída, tanto em termos de definição de objeto, quanto em termos de métodos de investigação e de construção de teorias para explicar esse fenômeno. Então, esses elementos são os mais importantes. Eu não vou ficar cobrando na avaliação, quando que foi que tal teoria foi criada, ou enfim, o que Sócrates disse, ou Platão, não. Isso tudo está nos slides, é um conhecimento importante para a gente entender o percurso histórico. Por que eu gosto de trabalhar com a história da psicologia? Para a gente entender que a psicologia não brotou, né, do chão, não brotou de canto nenhum, ou da cabeça de um único
teórico. A psicologia tem uma história de desenvolvimento científico. Então, o que foi desenvolvido em cada momento histórico explica como a psicologia se constitui hoje. Né? Da mesmo modo que para a gente se entender, a gente precisa conhecer ou acessar a nossa história, ou ainda as pessoas que nos conhecem melhor quando sabem da nossa história, também é assim com a psicologia. Então, a gente estuda a história, mas o que interessa é que vocês entendam, né, para mim, vocês entendam o que é a psicologia enquanto ciência, o que essa ciência investiga e as características particulares que ela apresenta. Isso é o mais importante. Então, eu vou voltar lá para os slides, tá? Estão conseguindo ver agora? Preciso que vocês respondam pelo áudio, porque eu não consigo ver o chat. Agora dá para ver sim. Aí eu vou ter que sair de novo, porque alguém está querendo entrar na aula. Esse é o ruim aqui desse. Voltar. Bom, então, psicologia é uma ciência em construção. Essa aula, ela é retirada desse livro da Bock, eu me refiro a Bock principalmente, mas são 3 autores, a Bock, Odair Furtado e a Teixeira. Então, esse é um livro que se chama Psicologias, a História do Estudo da Psicologia, alguma coisa assim. É um livro que eu disponibilizei em PDF e que a gente utilizou na nossa disciplina, se eu não me engano, 4 capítulos dele. Hoje a gente vai fazer uma discussão que se refere ao capítulo 1 e ao capítulo 2. Mas o capítulo 2, por isso que eu indiquei lá nas referências do planejamento da nossa disciplina, o capítulo 2, que é a história da psicologia. Então, a Bock, né, os autores, eles indicam para a gente que a psicologia é uma ciência em construção. Por que isso? Porque é uma ciência muito recente. Recente com características de uma ciência, ou seja, isso data lá do século XIX. Ela tem uma história longa, porque o estudo, a investigação sobre a alma humana, sobre a subjetividade humana, as dimensões psicológicas interiores, se iniciaram lá se iniciou entre os gregos. Mas é só no século XIX que ela vai se configurar realmente como uma ciência. E o que é o conhecimento científico? Então, a gente já falou um pouquinho sobre isso. O conhecimento científico, ele se diferencia de outras formas de conhecimento, como o senso comum, o conhecimento religioso, enfim, né? O senso comum é aquele conhecimento espontâneo produzido pelas pessoas a partir das experiências, das vivências do cotidiano, do dia a dia. A ciência, ela é um conhecimento específico, porque apresenta métodos e critérios rigorosos e específicos de produção de conhecimento. Então, a psicologia só passa a ser considerada ciência porque adota métodos rigorosos, adota esse novo modo de produção de conhecimento que vai se desenvolver a partir do século XIX, lá com o Iluminismo, mas que tem o seu ápice aí no século XIX para várias ciências, inclusive para a psicologia. Então, ela é considerada uma ciência recente. Sendo uma ciência recente, ela ainda está em processo de produção e desenvolvimento de conhecimento. Mas não é só isso que caracteriza, né, a psicologia. Então, existem aqui, né, e o texto traz isso, modos de produção de conhecimento, né, que seria a filosofia, a religião, a arte, enfim, e a ciência. A ciência tem características específicas de produção de conhecimento, como eu disse, porque ela procura compreender, elucidar e alterar o cotidiano a partir de seu estudo sistemático. Então, um estudo sistemático implica em regras, em padrões de produção de conhecimento que podem ser compartilhados
coletivamente. Então, uma teoria, ela só pode ser considerada científica quando ela puder ser comprovada e replicada e aplicada em outros contextos. Então, eu não posso criar, né, uma ideia e dizer assim, por exemplo, uma coisa que a gente tem ouvido muito, né, a Terra, ultimamente essa discussão tem sido retomada, a Terra é plana. Tá. Quem diz que a Terra é plana diz a partir do quê? Quais são as provas? Quais são os métodos que essa pessoa, métodos rigorosos e sistematizados que essa pessoa utilizou, desenvolveu e utilizou para fazer essa afirmação? Que a Terra não é plana, a ciência já provou. Como? E aí você vai lá buscar, né, na história do desenvolvimento desse conceito, que acho que começou lá com Copérnico, se eu não me engano. Não, acho que Copérnico vai dizer que o Sol é o centro do universo e não a Terra, né? Mas esse olhar, o desenvolvimento de instrumentos, de telescópios, enfim, para superar a teoria religiosa de como a Terra tinha sido constituída, né? Aconteceu lá com o Iluminismo. Então, essa afirmação, a Terra é redonda, ela é feita a partir de uma série de experimentos da física, enfim, não sei qual a área específica que estuda isso. Então, o que diferencia a ciência é isso. Então, se vocês forem produzir qualquer trabalho científico, seja ele um trabalho teórico ou um trabalho prático, vocês precisam seguir um padrão. Por isso que quando a gente pede trabalho para vocês na faculdade, a gente pede que vocês utilizem o quê para produzir o trabalho? As normas da ABNT. Porque é uma normatização que garante que no mundo todo, para os trabalhos que sigam essa norma, exista um modo sistemático de produzir e expressar o conhecimento que aquele trabalho se propõe. Então, se vocês forem fazer um trabalho de campo, né, uma investigação, vocês podem, sei lá, desejar fazer um projeto de iniciação científica, enfim, que implica lá em um trabalho de campo, conhecer quais são as maiores dificuldades das empresas de Paranavaí, na parte de gestão de pessoas. E aí vocês querem ir lá na empresa e ouvir as pessoas que trabalham lá para poder fazer a pesquisa de vocês. Existe todo um embasamento teórico que vai nos ensinar como fazer essa entrevista. Essa entrevista eu chego lá, eu pergunto uma coisa para aí eu chego lá na outra empresa e pergunto uma coisa para outra, não. Se eu me proponho a fazer uma entrevista semi-estruturada, ou seja, com algumas questões que vão orientar a fala do meu entrevistado, eu preciso construir um instrumento, ou seja, um roteiro que eu vou utilizar em todas as minhas entrevistas, porque isso vai garantir, então, que as pessoas abordem os mesmos temas. Então, toda a ciência, ela é construída a partir desse modo sistematizado, que hoje está nas normatizações, está em livros sobre metodologia de pesquisa, que vocês provavelmente tiveram uma disciplina de metodologia de pesquisa, vão fazer um TCC, se eu não me engano, ou um artigo, que é o que o curso pede. Então, vocês vão, na faculdade, se apropriar dessa linguagem e conhecer os métodos científicos de produção de conhecimento. Então, a ciência, ela se compõe de um conjunto de conhecimentos sobre fatos ou aspectos da realidade. O que seria o fato ou aspecto da realidade? O objeto de estudo, de investigação de determinada ciência, expresso por meio de uma linguagem precisa e rigorosa. Então, tudo que vocês estudam sobre a administração foi produzido a partir, então, de critérios rigorosos de produção de conhecimento,
sobre um aspecto da realidade, qual aspecto que é? A administração de empresa, de organizações, o processo de administração, e que se expressa por uma linguagem precisa e rigorosa. Então, vocês vão ver, né, que tem uma linguagem, que tem termos específicos da ciência de vocês, da administração, né, que às vezes você fala com uma outra pessoa que não seja dessa área, essa pessoa não conhece esses termos, ela vai precisar de ajuda, né, que vocês expliquem por quê. Porque é um conhecimento específico de uma área. E de qual ciência nós estamos falando aqui nessa disciplina? Da psicologia. Por quê? Porque entende-se que o que a psicologia produz em termos de conhecimento de investigação pode auxiliar a administração, os administradores, tanto no processo de compreensão e desenvolvimento de conhecimento desse fenômeno, desse objeto, que é a administração, quanto à prática profissional de vocês. Então, não é à toa que essa ciência, ela está na grade curricular de vocês, essa disciplina existe, para que vocês possam se apropriar, ainda que de uma forma, a gente já discutiu isso, né, básica, porque a psicologia, eu estudei psicologia 5 anos na faculdade, estou estudando psicologia até hoje. E conheço, né, tenho um conhecimento restrito do que é a psicologia de um modo geral. Então, a gente não esgota os conhecimentos de uma ciência, muito menos de uma disciplina, né? Mas, enfim, é que para que vocês tenham contato, conheçam, e para que, posteriormente à formação ou durante a formação de vocês possam se interessarem, acharem importante se aprofundar mais nesse conhecimento. Tranquilo até aqui? Então, gente, o que é ciência? Isso é importante que vocês saibam. Né? A ciência, ela tem um objeto específico, uma linguagem rigorosa, métodos e técnicas específicas, processo cumulativo do conhecimento, objetividade, fazem da ciência uma forma de conhecimento que superem muito o conhecimento espontâneo do senso comum. Esse conjunto de características é o que permite que denominemos científico a um conjunto de conhecimentos. Então, como a gente pode afirmar que tal conhecimento é científico ou que aquele conhecimento faz parte de uma ciência? Porque tem um objeto específico de investigação, tá? Não é objetivo, gente, é objeto. O que significa isso? É aquele fenômeno, fato ou coisa ao qual aquela ciência se dedica a investigar. Então, se a gente pega lá a medicina, o que a medicina estuda? Né? A dimensão biológica do ser humano, né? Os aspectos da saúde, da doença, né? Tanto mental quanto física. A história. A história é uma ciência humana também, assim como a psicologia. Mas o que a história estuda? Qual que é o objeto de investigação da história? Os fatos que já aconteceram. Né? A história de determinada civilização, país, enfim, é o que já aconteceu. Então, é um objeto específico, uma linguagem rigorosa, ou seja, né, quem é da psicologia tem uma linguagem específica. Quando a gente fala em fenômeno psíquico, quando a gente fala em transtornos mentais, em saúde mental, enfim, né, comportamento, inconsciente, enfim, são conceitos característicos da psicologia, exclusivos a ela, não, mas que fazem parte dessa linguagem rigorosa que caracteriza essa ciência. Métodos e técnicas específicas de investigação, um processo cumulativo de conhecimento, ou seja, né, eu fiz a minha tese de doutorado, inclusive hoje eu peguei meu diploma, né, estou super feliz. Quando eu fui fazer a minha tese, desenvolver um conhecimento, eu não parti do zero. Por que eu não parti do zero? Porque existe já um processo cumulativo de conhecimento sobre aquilo que eu iria estudar. Então, eu tive que fazer um resgate, um estudo bibliográfico daquilo que já existia, e a partir disso, desenvolver, então, uma investigação.
Então, a gente não parte do nada. Quando a gente pede para vocês, escrevam sobre determinado assunto, a gente pede, geralmente, que vocês escrevam a partir do quê? Daquilo que vocês já estudaram. Então, tudo que vocês vão estudar sobre psicologia, não fui eu que criei. Eu estudei a partir do que outros autores escreveram, que para escrever aquilo consultaram outros autores, então existe uma história, um processo cumulativo de produção de conhecimento. Esse conjunto de características, então, caracteriza o que é científico. Deu para entender, pessoal, que é uma ciência? Vocês provavelmente. A Letícia diz que. Obrigada, Joyce. Não sei por que vocês estão me elogiando. Parabéns, doutora! Obrigada. Então, o doutorado eu já tinha terminado, já em 2019, mas hoje eu peguei o diploma, porque demora para o diploma ficar pronto, né? Mas é muito gostoso, assim, é lindo meu diploma. Estou bem feliz. Letícia, o que tem de professor da Unespar que estudou na Unespar, tá? Inclusive, antes de eu fazer psicologia, eu cursei uns 2 meses serviço social na Unespar de Paranavaí. Aí depois eu já sabia que eu queria psicologia, não tinha passado no vestibular na UEM naquele ano, e aí desisti do curso e fui fazer na UEM. Então, mesma coisa lá na UEM, os alunos, o que tem de aluno, a maior parte dos professores da UEM foram alunos da UEM, então vocês têm total condição de serem professores da Unespar ou de qualquer outra instituição, enfim, né? Percorrer o mesmo caminho aí que seus professores percorreram, é muito possível, né? Mas exige dedicação aí aos estudos. Tranquilo até aqui, pessoal? Deu para entender? Ficou claro o que é ciência? Beleza, então vamos dar continuidade aqui, entender então como a psicologia é ciência. O título desse slide aqui, psicologia ou psicologias, é uma discussão que os autores trazem, por quê? Que eles propõem essa discussão. Como eu disse, a psicologia é uma ciência. Para ser ciência, ela tem que ter o quê, então? A gente acabou de ver. Um objeto específico, uma linguagem rigorosa, métodos criteriosos de produção e divulgação de conhecimento, um conhecimento cumulativo sobre os fenômenos, enfim. Então, a psicologia é uma ciência. Contudo, a característica do objeto da psicologia, que seria o quê? Né? A gente viu que a história é uma ciência humana, mas estuda a história. A psicologia é uma ciência humana? Ela estuda o ser humano, mas o ser humano de modo geral? Não. Um aspecto específico do ser humano, que é o quê? A sua dimensão subjetiva, psicológica. É esse o objeto de investigação da psicologia. Só que ele é um objeto muito complexo. Essa complexidade faz com que existam diferentes abordagens teóricas e diferentes perspectivas de compreensão e produção de conhecimento sobre esse único objeto. Então, na psicologia, a gente pode dizer que o objeto central seria a subjetividade, a personalidade humana. Por que eu uso subjetividade / personalidade? Porque a subjetividade é um termo mais recente, que vai ampliar o escopo, aí, o âmbito de produção de conhecimento e de investigação da psicologia. Mas, durante muito tempo, foi a personalidade que foi tomada como um objeto central. Né? Então, eu gosto de usar os dois termos, porque a BOC vai definir, né? Os autores nesse material vai definir o objeto da psicologia como a subjetividade, mas o próximo texto que a gente vai estudar vai falar sobre a personalidade como objeto da psicologia. Mas os dois são termos que a gente pode entender aí como sinônimos. Né? Se eu perguntar na prova alguma coisa sobre
o objeto de investigação da psicologia, vocês podem falar tanto a personalidade quanto a subjetividade humana sem problema nenhum. E aí aqui tem vários desenhinhos, né, várias figuras aqui. Tem uma figura de um sujeito no divã, né, e um senhorzinho aqui que parece que faz referência ao Freud, tentando produzir ou construir alguma coisa a partir daquela bagunça, daquele emaranhado que está dentro da cabeça ali do paciente, né? Então, se refere aí à psicanálise, que é o quê? Uma abordagem teórica dentro da psicologia. No desenho do meio, a gente tem a caixa de Skinner, que a gente já falou sobre ela na disciplina, quando estudou o behaviorismo, que é também a expressão de um método de investigação que o behaviorismo utiliza, que é a análise do comportamento, que foi iniciado com o estudo do comportamento do rato, que é uma outra abordagem da psicologia. E o primeiro desenho faz referência aos primeiros experimentos em psicologia, lá quando a psicologia se constituiu como ciência no século XIX, início do século XIX. Então, o fato de existirem diferentes abordagens e diferentes métodos de investigação, aqui a gente tem a caixa de Skinner, que é um método, um instrumento de investigação. Aqui a gente tem a figura inicial aqui de como os primeiros psicólogos científicos construíram instrumentos para tentar investigar o quê? Como a pessoa percebia um estímulo na pele, como a pessoa percebia, sei lá, as cores, enfim, como os aspectos naturais e os estímulos eram representados psicologicamente, que foi o primeiro início aí da psicologia numa tentativa de realizar experimentos. E aí, por outro lado, a gente tem aqui o Freud, que desenvolve o divã como um recurso terapêutico, né, que a pessoa senta lá no divã, o profissional fica de costa, quer dizer, fica às costas da pessoa, a pessoa não vê o profissional, e é um método de investigação, de investigar o quê? Os conflitos inconscientes daquela pessoa, o que inconscientemente determina as características dela, os sintomas dela, enfim, é um método de investigação, um recurso aí, né, um instrumento, que é um instrumento clínico. Então, olha só a variedade. E essa variedade se refere, então, ou é decorrente da complexidade do objeto de investigação da psicologia, ou seja, da subjetividade e da personalidade humanas. Diferente, por exemplo, de um ramo da medicina, de uma área específica da medicina, que estuda o funcionamento dos rins, por exemplo. O rim é um só, né? O modo como ele funciona no meu corpo é o mesmo modo que ele funciona no corpo de qualquer pessoa saudável. Se existem adoecimentos ou falhas no funcionamento desse rim, ele vai ter os mesmos resultados, enfim, as mesmas afetações biológicas em todas as pessoas. Por exemplo, um doente renal, que o rim não funciona, vai ter que fazer hemodiálise aqui, nos Estados Unidos, em qualquer outro lugar. Já quando a gente fala de personalidade, subjetividade humana, a gente não pode afirmar, por exemplo, uma criança que perde o pai na primeira infância vai ter tais e tais e tais sintomas ou tais e tais complicações psicológicas e emocionais. A gente pode supor, a partir de alguns olhares, que são as abordagens teóricas, né, como a ausência de um pai pode afetar no desenvolvimento da personalidade ou da subjetividade de determinada criança. Mas a gente não pode afirmar. Até porque nem sempre as pessoas reagem da mesma forma. Uma vez que cada pessoa tem uma história, tem características subjetivas e de personalidade específicas. Então, a gente tem
um objeto na psicologia que é muito complexo. Então, não tem uma lei, não tem como existe na matemática, uma fórmula matemática para calcular determinado fenômeno. Isso não existe na psicologia. A gente tem o quê? As teorias que nos dão um escopo geral, né, um modo de ir olhando para aquele fenômeno, mas a gente só vai compreendê-lo mesmo na sua especificidade. Embora toda teoria só possa ser teoria quando ela apresente alguns conceitos que podem ser generalizados, tá? Mas dá para construir conceitos e olhar para o aspecto subjetivo e da personalidade de diferentes formas, como a gente vai ver. Nessa disciplina, já viu, sobre duas perspectivas, a psicanálise e o behaviorismo, né? Claro, até aqui? Sim, professor. Para todo mundo, alguma dúvida? Beleza. Então tá, então vamos continuar aqui. Bom, então, como os autores, eles explicam por que é tão difícil ter uma única teoria e pensar num único objeto de investigação da psicologia. Porque é uma ciência muito nova, ela se tornou, como eu disse, ciência no século XIX, então, né, o fato de ser recente faz com que existam ainda muitas lacunas, muito a ser produzido. O pesquisador confunde-se com o objeto, isso aqui é muito importante, né? Por quê? Porque é um ser humano com a sua subjetividade, a sua personalidade, com as suas características, tentando entender e produzir conhecimento sobre um outro ser humano. Logo, o modo como eu olho para o ser humano, penso o ser humano, vai influenciar o modo como eu produzo conhecimento ou investigo, enfim, esse outro ser humano. Então, o meu olhar, de alguma forma, ele é contaminado. Esse contaminado está entre aspas, por quê? Retomando, o conhecimento científico só pode ser científico quando ele é construído numa base sólida, tanto metodológica como teoricamente, o que permite, então, que ele seja replicado, ou seja, que o investigador que use a psicanálise, aqui no Brasil, para estudar determinado aspecto do ser humano, psicológico, né, possa fazer um outro lá nos Estados Unidos, seguindo os mesmos passos, possa fazer a mesma coisa e chegar a resultados parecidos. Então, isso garante, esse fato de ser replicada, de ser compartilhada, garante critérios e que não parte só da percepção subjetiva de cada um, ou seja, eu tenho uma teoria sobre aquele sintoma psicológico que a pessoa tem. Mas como eu construí, é o meu olhar, então vale, né? Vale como um conhecimento científico? Não. Mas, de alguma forma, entende-se que na ciência humana, ou nas ciências humanas, a humanidade do investigador vai estar presente de alguma forma no que ele produz de conhecimento. No caso da psicologia, os seus aspectos psicológicos. Mas o método científico, ele existe justamente para minimizar os efeitos dessa influência subjetiva do pesquisador. Por isso que existe um método rigoroso que deve ser seguido, para diminuir as chances de que essas variáveis, né, como as características do pesquisador, ou as características do contexto ali, do lugar que ele desenvolve a pesquisa, enfim, diminuam a influência sobre o conhecimento produzido.
ainda a explicação, né? Essa diversidade de objetos justifica-se porque os fenômenos psicológicos são tão diversos que não podem ser acessíveis ao mesmo nível de observação e, portanto, não podem ser sujeitos aos mesmos padrões de descrição, medida, controle e interpretação. Então, o que, que acontece? Dentro disso que a gente chama objeto da psicologia, subjetividade barra personalidade, como eu estou utilizando aqui, existe uma diversidade tão grande de modos de expressão, de objetos, é como se a personalidade e a subjetividade fosse um guarda-chuva e que embaixo contivesse ou mantivesse vários outros objetos que juntos compõem esse objeto maior. Como assim, professora? Do que você está falando? Bom, quando eu falo de personalidade barra subjetividade, eu posso me referir a pensamentos, eu posso me referir a sentimentos, eu posso me referir a comportamentos, eu posso me referir ao inconsciente, aspectos inconscientes da pessoa. Então, eu posso me referir a tantas coisas que não dá para olhar para essas tantas coisas da mesma forma. Por isso que existem as diferentes abordagens, porque cada abordagem teórica vai elencar um desses aspectos como mais importante para entender o total do que é a personalidade barra subjetividade humana. Então, e essa definição aqui vai nos mostrar como é complexo, ou seja, como nesse objeto estão implicados aí diferentes aspectos do ser humano, da personalidade, da subjetividade humana. Então, a nossa matéria-prima, portanto, é o homem em todas as suas expressões, as visíveis, nosso comportamento, e as invisíveis, nossos sentimentos, as singulares, porque somos o que somos, ou seja, cada um é muito particular, e as genéricas, porque somos todos assim. Então, existe o que é singular de cada um, mas existem os aspectos subjetivos e psicológicos que são gerais, que caracterizam, então, um momento histórico, uma sociedade. É o homem corpo, o homem pensamento, o homem afeto, o homem ação, e tudo isso está sintetizado no termo subjetividade. Então, é importante, pessoal, né? Hashtag fica a dica. Tá ruim para todo mundo? O áudio ou só para Cleide? Estão me ouvindo bem? Beleza. Dá uma olhadinha aí, Cleide, se não é alguma coisa no teu computador, não sei. No seu fone, não sei se você está com fone. Então, é importante que vocês entendam isso, né? Se os autores estabelecem ali, né, a subjetividade, e eu coloco barra personalidade como objeto da psicologia, o que compreende, então, a nossa subjetividade, a nossa personalidade? Compreende tudo isso aqui, ó, que está nessa definição. As nossas expressões visíveis. Então, o que da nossa personalidade ou da nossa subjetividade pode ser visto? Pode ser, né, visto por nós mesmos ou pelas outras pessoas. O nosso comportamento. Então, se a pessoa não se comporta, não tem como a gente saber. Ver, né, aspectos dessa personalidade. Então, quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa muito agressiva,
né? Você diz assim, essa pessoa tem como característica de personalidade a agressividade. E você fala isso a partir do quê? A partir dos comportamentos dela. Então, o que a gente vê? Essa pessoa grita muito, quando ela não gosta de alguma coisa, ela é agressiva no tom de voz dela, enfim, nas coisas que ela faz. Então, o comportamento é o que, da nossa subjetividade ou da nossa personalidade, a gente pode ver. E o comportamento é o que a gente vê, é o que é materializado, mas para que esse comportamento aconteça, existem os aspectos invisíveis, ou seja, os nossos sentimentos. Então, se uma pessoa é agressiva naquele contexto, é porque ela pode ser porque ela esteja com raiva. Então, tem um sentimento ali que motiva esse comportamento, né? As singulares, ou seja, cada pessoa é única, então isso também compreende a sua personalidade, né? A gente fala muito isso quando fala de filhos gêmeos, por exemplo, né? Duas crianças que nascem univitelinas, com as mesmas características, mesmo material genético, são criados, basicamente, da mesma forma, no mesmo momento, pelos mesmos pais, na mesma família, mas que apresentam características singulares, particulares, cada um deles. Por quê? Porque cada um vivencia as experiências de uma forma. E essas experiências vivenciadas vão se organizar e vão dar base, então, para a nossa personalidade, para a nossa subjetividade, de uma forma muito específica. Mas isso não significa que a gente não tenha características em comum. Então, esses gêmeos terão tanto de comportamento quanto de personalidade, porque estão na mesma família, vivendo ali no mesmo conceito, no mesmo contexto, mas além disso, a gente tem aquilo que é coletivo. Então, o ser humano hoje, se a gente pensar o brasileiro hoje, a gente, claro, cria lá, né, alguns critérios, faixa etária, gênero, talvez, pode vir, né, como um elemento que vai nos ajudar a definir uma amostra para ser observada, tem características muito parecidas, que tem a ver com a nossa cultura, com a nossa história, com o momento de vida que a gente tem. Então, tem o que é individual, o que é coletivo, então tem o nosso corpo, o nosso pensamento, a nossa ação, o nosso afeto. Então, tudo isso caracteriza o objeto da psicologia, que é a subjetividade, que vai ser, então, a maneira de sentir, pensar, fantasiar, sonhar, amar e fazer de cada um. Ok? Claro, então, a psicologia é uma ciência. Por que a psicologia pode ser considerada uma ciência? E qual é o objeto de estudo da psicologia? Então, é importante para mim que vocês saibam disso tudo aqui que a gente está falando, que vocês já estudaram, que vocês saibam, que vocês entendam essas 3 dimensões desse conteúdo, tá? Então, a gente vai passar rapidamente aqui pela história, eu não vou me atentar como eu fiz no início da disciplina, né, explicando cada momento histórico. Como eu disse, é importante que vocês entendam que a psicologia só foi considerada ciência lá no século XIX, porque ela é resultado de uma acumulação de conhecimentos produzidos antes do século XIX, que começou onde? Na Grécia, 700 anos antes de Cristo, até os primórdios da era cristã, é esse período aí da psicologia pré-científica, no sentido de que não era considerado ciência ainda, e que tinha como método de investigação o método filosófico, especulativo. Então, Sócrates, ele é considerado um dos primeiros teóricos aí da filosofia. O Sócrates nunca escreveu um livro,
Nada, ele não registrou nada. Como que o Sócrates produzia conhecimento? Ele sentava no banco lá da Praça da Polis, que é a cidade. Então, os gregos, por que começa lá entre os gregos? Porque é o primeiro povo que vai, à medida que escraviza outros povos, ter condição, então, para que uma parcela desse povo, qual que é essa parcela? Os homens livres. Então, não era mulher, não tinha filósofa mulher. Por quê? Porque a possibilidade de poder sentar lá no banco, né, da Praça da Polis lá, e ficar fazendo especulações, observando o que estava acontecendo e tentando construir uma teoria sobre aquilo, era restrita aos homens livres, que eram considerados os cidadãos. Por que eles podiam fazer isso? Porque tinha lá um povo ou outro escravizado que trabalhava para garantir o alimento, a riqueza que os gregos precisavam para produzir, para construir as cidades, né, para manter aquele modo de vida, e com isso sobrava tempo, as mulheres provavelmente estavam em casa cuidando dos filhos, e sobrava tempo, então, para os homens conversarem. Sabe o tal do ócio produtivo? É isso, né? Quando eu tenho tempo, quando eu não estou presa aí à necessidade de garantir minha vida, trabalhar que nem uma louca, né, para comer, para morar, enfim, alguém faz isso para mim, eu posso ficar estudando, eu posso ficar lendo coisas. O Sócrates não lia porque não tinha nada produzido ainda na escrita, né? Mas ele, a partir do conhecimento que era transmitido pela fala, daquilo que ele já tinha ouvido e daquilo que ele observava, especulava, ele ia construindo teorias. Quem escreveu o que o Sócrates disse foi Platão, que era um discípulo do Sócrates. Então, ele se apropriava, né, daquilo que o Sócrates dizia, escreveu, e a partir disso, do conhecimento do Sócrates, ele vai avançar no conhecimento. Então, vem o Sócrates, depois vem o Platão, depois vem o Aristóteles, e foram esses primeiros homens gregos que começaram a se interessar pela dimensão interior do ser humano, que eles vão dar o nome, então, de alma. Por isso que o termo psicologia vem do grego psique, que significa alma, e logia de logos, que significa razão. Então, etimologicamente, ou seja, né, o significado da palavra psicologia é estudo da alma. Então, como os gregos chamavam essa parte que hoje a gente está chamando de personalidade / subjetividade? Eles chamavam de alma, porque é a parte imaterial do ser humano, que envolve o quê? Aquilo tudo que já foi apontado ali sobre a subjetividade, os pensamentos, o sentimento, o amor e o ódio, a irracionalidade, o desejo, as sensações e a percepção, tá? Então, aqui vai dizer um pouquinho de como era antes do Sócrates, né? Há algumas teorias que davam, alguns filósofos que estudavam mais a percepção, como o ser humano percebe o mundo, dizendo que o mundo não existe, ele só existe porque os seres humanos percebem, e aí os idealistas que vão dizer, então, que as ideias é que produz o mundo, e não o mundo que produz as ideias, enfim, é uma discussão aí que existia entre os pré-socráticos, mas que importa para a gente mesmo é a partir de Sócrates, tá? Então, Sócrates é o primeiro que vai falar da razão humana e que vai dizer, né, que a razão, ou seja, essa capacidade de pensar do ser humano é o que vai diferenciar o ser humano dos outros animais. Então, o que vai caracterizar a parte imaterial, a parte mais importante da alma humana para o Sócrates? A razão. Porque é a razão que nos auxilia, então, no controle dos nossos instintos, do nosso sentimento, do amor, do ódio, da irracionalidade e etc.
essa visão do Sócrates vai ser importante para as teorias sobre a consciência que tem na psicologia. Então, existem abordagens teóricas na psicologia que vão enfatizar qual aspecto, então, da subjetividade humana? A consciência, esse lado mais racional do ser humano, da subjetividade humana. Tá, depois do Sócrates, nós temos o Platão. O Platão é o que vai dizer que é na cabeça que fica o quê? A nossa razão e, portanto, a nossa alma. Olha só que interessante. Antes do Platão, não tinha um lugar específico para... Uns diziam, né, que era na bile, que era ali onde expressava os sentimentos, a raiva, enfim, né, na parte mais biológica ali do corpo, e é o Platão que vai dizer que está na cabeça. E que, então, existe uma separação entre o corpo e a alma. Né? A alma estaria na cabeça e que estaria ligada ao corpo, que era o lugar, então, dos instintos, desta parte da irracionalidade, pela medula. Né? Mas o que, então, seria importante era o racional. E que a razão teria controle sobre o corpo. Hoje, essa separação entre corpo e alma, ela é muito limitada na psicologia, principalmente a partir do descobrimento das doenças psicossomáticas, né, que são aquelas doenças biológicas que têm origem emocional, ou seja, não dá para a gente separar o corpo da alma, não dá para a gente separar a razão do sentimento e dos outros aspectos que compõem a nossa personalidade, porque nós somos totais. Então, hoje existe, de modo geral, uma visão mais holística, mais total do ser humano. Mas até esse momento aqui, né, o Sócrates vai propor uma divisão. O que interessa, então, para ele? A razão, a alma, que está na cabeça. O corpo não é importante. Já o Aristóteles, que vai ser, né, um sucessor aí do Platão, ele vai dizer, não dá para fazer não dá para dividir corpo e alma. Eles estão interligados, né? Então, esse olhar holístico que existe hoje parte do quê? Dessa discussão aqui que o Aristóteles propõe. Então, existiam duas teorias, a platônica, que postulava a imortalidade da alma e a concebia separada do corpo, e a aristotélica, que vai dizer que a mortalidade da alma é sua relação de pertencimento ao corpo. Ou seja, né, não tem como separar o corpo da alma, e que ela também apresenta aí uma mortalidade. Isso era o que os gregos estavam dizendo. Né? Como? Como que os gregos diziam isso? A partir do quê? Né, qual que era o método? Não tinha um método rigoroso, não tinha um jeito de fazer que, se um grego específico pensasse ou realizasse aqueles passos, chegasse às mesmas conclusões. Isso era fruto da especulação, né, do olhar, da observação, da tentativa ali de compreensão, o que não significa que não tinha fundamento. Então, é muito interessante que os gregos, eles já conseguiam localizar, então, na cabeça, no cérebro ali, essa dimensão importante da subjetividade humana. O que não significa que outras partes do nosso corpo não sejam importantes. Porque quando a gente fala em termos de sentimento, do que a gente está falando? Só do cérebro? Não, né? Tanto que quando a gente está muito triste, onde que a gente sente dor? Incômodo? É na cabeça? Pode ser que a gente tenha uma dor de cabeça, mas a gente consegue perceber em termos perceptivos mesmo, sensoriais, um aperto no peito. Ou seja, o nosso coração, né? Não é à toa que as emoções, elas são representadas pelo desenho de um coração. Então, essa dimensão está implicada ali na nossa subjetividade,
na nossa personalidade. Então, os gregos, eles predominaram no modo de produção de conhecimento até o início do Império Romano, a dominação do povo grego e de outros povos, o início da Idade Média, que aí o conhecimento passa a ser dominado por quem? Pela Igreja. Inclusive, a Igreja se apropria dos registros, dos livros que os gregos que tinham produzido do conhecimento e restringe o acesso a esse conhecimento, principalmente aos conhecimentos que contradiziam aquilo que a Igreja afirmava. Eu já falei desse filme para vocês, mas eu sempre recomendo porque é bem interessante, se chama O Nome da Rosa, que vai mostrar como a Igreja se apropriava do conhecimento e como ela punia, inclusive, aqueles que tentavam acessar conhecimentos considerados proibidos, porque questionavam os dogmas da Igreja, as afirmações que a Igreja produzia. Então, quais eram os cientistas dessa época? Não recebiam esse nome, mas a gente podia pensá-los dessa forma. Os monges, os religiosos, porque eram pessoas, então, que pela característica do trabalho que desenvolviam, tinham tempo para estudar. Tinham acesso ao conhecimento e, a partir disso, iam ampliando e desenvolvendo as teorias. Para a psicologia, quais desses filósofos aí eram importantes? São Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, que foram os mais importantes aí da Idade Média. O Santo Agostinho, ele vai se inspirar em Platão, logo ele vai manter essa concepção da divisão entre corpo e alma, vai dizer que a alma é a sede da razão, e é a alma que vai ligar o homem a Deus. E seria, então, o objeto da Igreja, ou seja, ao que a Igreja deveria se dedicar? A alma do ser humano, porque essa é a parte importante, a sede da razão, e é o que liga o homem a Deus. Então, é a alma que precisa ser cuidada pela Igreja, enfim, né, para que o ser humano possa se aproximar de Deus. Não é diferente, né, hoje, essa importância dada à alma, em detrimento do corpo e tudo aquilo que é considerado inferior no ser humano, como sentimento, como instinto, ou seja, a parte considerada inferior. Então, essa não era o foco de investigação. O foco de investigação, de cuidado, é a alma, inclusive para que o ser humano possa dominar os seus instintos e os seus sentimentos. O São Tomás de Aquino, ele vai, né, a partir da crise do feudalismo, o que significa, e a gente não pode, por que, né, esse livro, quando ele vai falar da história, ele traz o que estava acontecendo naquele momento, principalmente em termos econômicos e políticos. Porque, como eu disse, o conhecimento, ele vem, ou ele é construído, ele vem não, né, porque ele não brota, não é espontâneo, é uma construção. Ele é construído para satisfazer necessidades humanas. E as necessidades humanas têm relação com o contexto histórico de determinados períodos. Então, a gente está falando aqui o São Tomás de Aquino, que vai suceder em termos de importância aí o Santo Agostinho, ele vai ser importante quando? Quando a crise do feudalismo já se instala, está instaurada, o capitalismo já começa a se apresentar como um modo de produção importante, e com ele vem o protestantismo, que vai o quê? Criticar os dogmas religiosos, principalmente aqueles que condenavam a acumulação de riqueza e que dificultavam o desenvolvimento do capitalismo. Então, como São Tomás de Aquino, ele vai tentar combater, né, o protestantismo e avançar o conhecimento da Igreja.
Ele vai buscar lá em Aristóteles a distinção entre essência e existência. Ele vai dizer assim: o homem, na sua essência, busca a perfeição através de sua existência. Então, ele vai dizer assim: olha, não adianta só ficar cuidando da alma, que era como lá na igreja cuidar da alma antes? Comprar as indulgências, né? Ah, eu faço o que eu quiser aqui agora, porque a minha salvação vai acontecer depois que eu morrer. Mas como eu garanto a minha salvação? Ah, eu compro um pedaço no céu, né, que as indulgências que a igreja vendia. Eu vou lá, eu não importa a minha conduta. Eu vou lá e pago dízimo, ou eu vou lá, enfim, ofereço alguma coisa que vai salvar a minha alma. O Aristóteles vai dizer não, negativo. É a partir da nossa existência, ou seja, a partir das nossas ações, daquilo que a gente faz, é que a nossa alma, a nossa essência, pode ser transformada e pode se aproximar de Deus. Então, para ele, a busca da perfeição pelo homem seria a busca de Deus, através do quê? Das ações. Porque a igreja era muito criticada por isso, né? Os homens faziam o que queriam, principalmente os nobres, e o próprio clero tinham, né, ações que iam contra aquilo que eles diziam, que eles propagavam, preconizavam, mas aí existiam as indulgências ou as ações, vou lá, rezo, sei lá, vou me confesso, rezo 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria, tá tudo certo. Aí eu vou lá, peco de novo, aí eu vou lá e me confesso, enfim, né? O Aristóteles o São Tomás de Aquino, já por influência do protestantismo e da crítica que a igreja sofria, vai reformular essa percepção e vai dizer que as ações humanas são importantes. Então, a cada período histórico, uma nova necessidade surge e, a partir disso, os conhecimentos avançam no sentido de suprir ou sanar essa necessidade. Está ficando claro isso? Então, toda essa história está falando do quê? Da subjetividade humana, da alma, de como o ser humano era visto em termos psicológicos e subjetivos, tá? E aí a gente chega no século 17, 18, a gente já tem o mercantilismo, a riqueza, a valorização do homem. Então, gente, quando o homem passa a ser valorizado, é que é possível construir uma ciência como a psicologia. Porque enquanto lá no feudalismo a individualidade não existia, né? O que se tinha era as classes sociais e o que essas classes estavam determinadas ao nascimento. Então, se você nasceu servo, foi porque Deus quis. Não havia espaço para particularidade, para subjetividade. Quem vai propor isso vai ser o protestantismo, e a partir do protestantismo e da mudança do modo de produção é que o renascimento, né, que vai ser esse modo de produzir conhecimento que vai romper com aquele modo religioso, e a partir daí, então, que as investigações científicas se iniciam, e há espaço, portanto, para uma ciência, começa a abrir espaço, caminho para uma ciência que vai se voltar para esse homem, já que esse homem passa a ser importante, não só Deus, mas como esse homem, ou como Deus se representa na vida desse homem, a partir das suas ações, enfim. Então, existem transformações econômicas, políticas, importantes e, consequentemente, no conhecimento, ao início da sistematização científica, e o Descartes vai ser considerado o fundador da filosofia moderna. E ele vai dizer assim, em termos de ser humano, que existe, de novo, ele retoma lá o Platão, que vai dizer: há uma separação entre a alma, espírito e o corpo,
dizendo que o homem possui uma substância material, que é o corpo, e uma substância pensante, que é a alma, e que o corpo, desprovido do espírito, ou seja, da alma, dessa substância pensante, da razão, é apenas uma máquina. Essa visão vai ser importante para a investigação do corpo humano morto, do cadáver. Por quê? Quando ele separa a parte pensante do restante do corpo, a parte da alma, ele vai dizer assim, o corpo sem alma é só uma máquina, não há nada de sagrado, né, porque a igreja condenava o manuseio, a manipulação, mesmo para fins de investigação, do corpo morto, né, ele era considerado sagrado. A partir dessa visão do Descartes, foi possível, então, fazer o quê? Dissecar o corpo humano. E com essa dissecação, entender o funcionamento do cérebro, que é o importante para a psicologia, já que a alma, né, a sede é a cabeça, mas também foi fundamental para a medicina de modo geral, para o estudo do corpo, das doenças, funcionamento das doenças, enfim. Então, a partir do Renascimento e do início da sistematização científica, a gente tem um salto qualitativo e quantitativo na produção de conhecimento, assim, conhecimento científico. Impressionante. Então, a ciência vai se desenvolver, a razão e o conhecimento são desvinculados da fé, o homem passa a ser considerado livre, consumidor de mercadorias e vendedor da sua força de trabalho, e é isso que vai possibilitar no século XIX. Então, a gente tem o Renascimento, mas a gente tem o Iluminismo no século XVIII, que são todos modos, avanços, né, nos modos de produção de conhecimento. E aí a gente tem, então, a ciência, que vai ser fruto um conhecimento, fruto da razão, e do método rigoroso, no século XVIII, início do século XIX, e, portanto, é quando a gente tem o quê? A construção da psicologia científica. Tranquilo, pessoal, até aqui? Eu estou correndo bastante, né, passando batido, assim, em relação a algumas coisas, porque, como eu disse, é uma revisão, para vocês terem uma ideia do que é mais importante, e para que vocês possam depois ler o capítulo com calma, assistir as outras aulas, que eu me demorei mais para explicar cada um desses aspectos, enfim, né, uma retomada aí, mas que é importante que vocês se dediquem aí no estudo de vocês. Então, qual filósofo vai ser importante para a psicologia moderna, psicologia científica? Vai ser o Comte com o positivismo. Ele vai dizer assim, a filosofia se adequa ao método moderno. Então, a filosofia, aquela filosofia dos gregos, construída a partir de especulações, vai ser abandonada. Então, a filosofia também passa a se adaptar a esse método moderno de produção de conhecimento, e o Comte é um filósofo que vai ser importante. Em termos do momento histórico, o que a gente tem? A gente tem o surgimento e desenvolvimento das máquinas, e a compreensão do corpo humano como uma máquina. Então, se esse corpo humano é uma máquina, quais são as partes dessa máquina, né? O corpo humano como uma engrenagem, como essas partes funcionam, e, nesse contexto, o cérebro humano vai ser também considerado como uma máquina, a máquina de pensar, e a gente tem o desenvolvimento da fisiologia, que vai estudar o funcionamento dessa máquina, e a neurofisiologia, que se ocupa do funcionamento, mas também da compreensão neuronal, né, do aspecto material, da substância mesmo, né, do cérebro dessa máquina de pensar. Então, a gente tem aqui teorias sobre o sistema nervoso central,
demonstração que o pensamento, as percepções e os sentimentos humanos eram produto desse sistema, né? Então, a gente tem um sistema nervoso central, que conduz, então, os nossos pensamentos, a nossa percepção, e aí que os primeiros experimentos em psicologia vão se desenvolver, ó, que é aquela foto lá do início. Então, colocava-se um sujeito aqui sentado, né? E aí, criava-se algum instrumento, por exemplo, de estimulação sensorial, sei lá, algo que pressiona a pele do sujeito. Então, como isso vai ser representado psiquicamente? Eles buscavam entender isso, a percepção humana das sensações, dos estímulos visuais. Então, o foco era tentar compreender como essa máquina, que era o cérebro e o nosso sistema nervoso, funcionava. E a psicologia científica, nesse sentido, vai ter o seu nascimento, aí o marco, lá com Wundt, em 1879, na Alemanha, porque vai ser o Wundt que vai criar o primeiro laboratório de psicologia que vai realizar experimentos na área da psicofisiologia. Né? Então, o que o Wundt queria estudar? Como eu disse, esse modo de funcionamento cerebral, das percepções. Então, é ali naquele laboratório que os primeiros experimentos científicos, e por que são experimentos? Porque vai ser realizado com base a partir de alguns instrumentos. Os cientistas, olha só, quantas pessoas aqui em volta do sujeito que vai passar pelo experimento, né? Então, a observação, o registro, né? Então, esse sujeito é submetido a esse experimento e vai relatar tal coisa. Então, um outro sujeito vai ser submetido ao mesmo experimento e vai ter que relatar algo parecido, porque se a gente está falando do funcionamento cerebral, né, entre pessoas saudáveis, a gente supõe que o cérebro, então, funciona da mesma forma, em termos psicofisiológicos, em todos nós. Claro, né, que tem as exceções, que são as pessoas que têm algum tipo de deficiência cerebral, enfim, né, que aí pode ser que não funcione da mesma forma, mas para todos que são considerados saudáveis, deve funcionar. Então, começa a existir aí o paralelismo psicofísico, segundo a qual os fenômenos mentais correspondem a fenômenos orgânicos. Então, qual era o método, né? Submeter o sujeito a estimulações orgânicas e entender como isso se expressava psicologicamente. E o método era o introspeccionismo, porque o próprio sujeito, ele tinha que se observar em termos de percepção, de estimulação e relatando o que ele estava sentindo. Então, esse é o primeiro laboratório que vai caracterizar a psicologia agora enquanto uma ciência que está voltada para o quê? Para essa parte psicofisiológica, psicológico-humana, do funcionamento das percepções, do sistema nervoso, enfim, é aí que nasce a psicologia enquanto ciência, mas que só foi possível a partir desse percurso histórico que foi percorrido. Então, como a psicologia científica, ela consegue o seu status de ciência? Quando ela se liberta da filosofia, né, daquela filosofia lá do Sócrates, que se inicia com Sócrates especulativa, estabelece novos padrões de produção de conhecimento, como definir o seu objeto de estudo, seria o quê? A consciência, né, para esses psicólogos aí, como Wundt, né, como conscientemente o sujeito percebe os estímulos corporais, né, a vida psíquica, a consciência, delimitar seu campo de estudo, diferenciando de outras áreas do conhecimento, como a filosofia e a fisiologia, formular métodos de estudo desse objeto e formular teorias enquanto um corpo consistente de conhecimento na área,
para explicar aquilo que estava sendo observado. E aí, a partir disso, são criadas as primeiras escolas na psicologia. O funcionalismo é uma primeira escola criada pelo William James, nos Estados Unidos, que era marcada pelo pragmatismo e pela necessidade de saber o que fazem os homens e por que fazem, a partir da compreensão do funcionamento da consciência. O estruturalismo, que é uma outra escola, que se interessa pela consciência, mas não como ela funciona, mas nos estados elementares da consciência como estruturas do sistema nervoso central. Então, o estruturalismo estuda a consciência também, mas a partir do quê? Das estruturas, dos elementos ali da consciência, como a percepção, por exemplo, que vai compor o sistema nervoso. O associacionismo, que tem como principal representante ao Thorndike, que vai apresentar a teoria da aprendizagem, que vai dizer assim, olha, existe uma lei do efeito. Então, a partir de determinadas estimulações e experiências, o sujeito se comporta por recompensas, ou seja, a partir do que ele vai receber, a partir do seu comportamento, e extinção a partir de um castigo que ele vai receber. Então, é muito fácil a gente perceber que o behaviorismo, ele parte aqui dessa escola que é o associacionismo. A psicanálise vai partir aqui do estruturalismo, tanto que o Freud vai propor as estruturas, né, as instâncias da personalidade. Id, ego, superego, né, vai dividir a compreensão, o estudo e a teorização sobre cada um deles, para depois entender como eles interagem. Então, todas as teorias depois da psicologia, abordagens teóricas, vão partir dessas escolas iniciais aqui. E aí nós temos, segundo a Bock, segundo esse livro, as 3 principais teorias da psicologia. Eu não sei se a gente pode afirmar isso, são 3 teorias importantes, mas nós temos outras, como a fenomenologia, a Gestalt está aqui, o existencialismo, e outras, né, a cognitivo-comportamental, enfim, outras abordagens, mas no século XIX, no século XX, desculpa, são essas as 3 principais abordagens teóricas, tá? A gente vai estudar, já estudou nessa disciplina o behaviorismo e a psicanálise, então a gente vai retomar na próxima aula. E aqui, então, o capítulo 2, principalmente, que eu utilizei para esses slides, a evolução da ciência psicológica, e como uma bibliografia complementar, o capítulo 1, que vai fazer a discussão, né, senso comum, enfim, de questões mais introdutórias. Então, era isso, pessoal. A nossa primeira revisão foi desse conteúdo. A partir da próxima aula, eu já vou falar um pouco do conceito de personalidade, tá? Entender um pouquinho para ingressar na psicanálise. Alguma dúvida? Deu para relembrar as coisas aí? Beleza. Então, a nossa primeira avaliação vai ser dividida, passa até um filme, que bom, Letícia, que deu para retomar. Se eu não me engano, a nossa primeira avaliação vai ser dessa parte, psicanálise e o conceito de personalidade, né? Então, esses 3, eu dividi em 2 avaliações, tá? E eu vou
repetir as notas. Então, a primeira avaliação, nota do primeiro e segundo bimestre, e a segunda avaliação, nota do terceiro e do quarto bimestre. Eu fiz isso para que vocês não façam milhões de provas e também para que eu não tenha milhões de provas para corrigir tudo aí nesse pouco espaço de tempo que a gente tem, tá? Por isso que eu fiz dessa forma. Lembrando que as avaliações terão valor 7, porque vocês fizeram atividades ao longo do ano, e essas atividades têm o valor de 3 pontos, tá? Então, pessoal, era isso para hoje. Se